Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre o nosso objetivo a ser atingido. A cada encontro nosso, quando exercitamos, através da Evangelho Terapia, o nosso encontro, o nosso reencontro com as leis divinas, temos por objetivo nos aproximarmos do nosso Mestre. Primeiro conhecendo suas leis, conhecendo seus ensinamentos, refletindo sobre eles, meditando sobre eles, sentindo esses ensinamentos e procurando vivê-los. Então, para que essa paz que o nosso Mestre Jesus nos oferta, sempre que desejarmos, a única necessidade é que tenhamos vontade de conhecê-la, de experimentá-la, porque Ele nos assegura que o seu amor, o amor do Pai por todos nós, é capaz de cobrir a multidão de pecados. Então, nesses encontros, o nosso objetivo é a cada encontro eu me sentir mais próxima do meu Mestre. E quando eu estou mais próxima do meu Mestre, eu estou mais próxima do Criador. Porque o nosso Mestre Jesus nos disse que Ele era o caminho e que nós só chegaríamos ao Pai por Ele. Então precisamos conhecê-lo, precisamos vivê-lo, precisamos senti-lo. E aqui estamos, através dessa oportunidade bendita que a Casa de Zico Horta nos oferta, através da Evangelho Terapia, semanalmente, online, através das nossas redes sociais, ou presencialmente, às segundas-feiras, às 19 horas, e às terças-feiras, às 14 horas. Então, que seu Zico, o patrono da nossa casa, continue nos auxiliando nessa caminhada e que Jesus verdadeiramente seja escolhido por nós como mestre, como guia e modelo. E aí, chega a hora de nós buscarmos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa abertura aparentemente aleatória, os ensinamentos do nosso Mestre. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. É o título do capítulo 20. E aqui eu abri no item 4, que tem por título Missão dos Espíritas. É um item bastante longo e importante para todos nós. Então, vamos buscar fazer uma leitura de um trecho e vamos fazer a reflexão em cima desse trecho lido. Lembrando que a Evangelho Terapia não é um estudo aprofundado do Evangelho, é apenas uma oportunidade de nós reflexionarmos aquilo que o Evangelho nos traz. E assim diz o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai-os. Ide e pregai
os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Continua esse item 4, ele se prolonga, né? E é uma mensagem de Erasto, que foi Erasto, que era o anjo guardião de Kardec. Então, é importante pensarmos um pouco sobre isso. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Quando nós, espiritistas, entendemos que somos os trabalhadores da última hora, isso não nos dá privilégio. E aqui nessa mensagem, Erasto é claro. Hoje, né, e aí nós estamos falando aqui, o Evangelho foi publicado em 1864 e nós estamos em 2024. Então, hoje, como é que eu vou propagar os ensinos do Evangelho? Como que eu vou propagar aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo? Eu saio às ruas pregando, eu vou batendo de porta em porta, falando do meu mestre e das coisas que eu aprendo e que tenho aprendido nessa doutrina consoladora? Posso fazê-lo. Mas os espíritos nos convidam a fazer isso em nós. Eu tenho que trazer para mim os ensinamentos do mestre. Quando Jesus disse, perdoe, quando Jesus disse, vá e reconcilia-te com teu irmão, ao dizer isso para o outro, para o meu irmão, para aquele que está me ouvindo, eu já tenho que ter dito para mim. Eu tenho que ter experimentado isso. Eu deveria ter experimentado isso. Então, aqui, nós, os espiritistas e os trabalhadores da última hora, significa que nós precisamos agir. Mas não é agir sobre o outro, mas senão sobre mim primeiro. Eu preciso olhar para mim e reconhecer as mudanças que eu tenho conseguido fazer em mim, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha forma de avaliar. Então, esse é o convite que Jesus nos faz nesse encontro da Evangelho Terapia. Vamos nos perguntar o que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus e o que isso está mudando a nossa vida. Porque é chegado o fim dos tempos de que eu fique olhando o defeito do outro, o meu companheiro de caminhada no centro, que eu acho que ele está faltante, que eu acho que ele está ausente. Se acho isso, eu deveria procurá-lo e perguntar, está tudo bem com você? O que aconteceu? Tem algo que eu possa fazer para ajudar, para te auxiliar? E muitas vezes, ao invés de fazer isso, todo o meu comentário está embasado na crítica e no julgamento de que aquele irmão está optando por viver um mundo fantasioso, um mundo de ilusões, que na verdade essas ilusões, elas muitas vezes nós permitimos que elas nos tirem do caminho. Então, missão dos espíritas, nos transformemos, nos modifiquemos, nos tornemos exemplos vivos de quem segue Jesus, ou pelo menos tentamos. Nunca que eu serei como Jesus, eu tenho ciência disso, mas eu tenho me esforçado, eu tenho realmente feito todo o esforço possível para alcançar esse lugar de proximidade do mestre que eu escolhi seguir. Se eu fiz isso, está tudo certo. Ainda que eu esteja longe, anos-luz de distância dele, ele sabe
do quanto eu tenho me esforçado para que as minhas más tendências sejam vencidas por mim. Eu preciso vencê-las, eu preciso identificá-las e desejar tirá-las da minha vida. Para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber falar de mim, daquilo que eu sinto. E muitas vezes eu ouso dizer o que o outro sente, mas não sou capaz de dizer o que eu sinto. Então, nesse encontro, vamos aproveitar esse estímulo que o nosso mestre nos envia. Vamos nos perguntar, o ano está apenas começando, o que eu estou fazendo de diferente para que eu seja um espírito hoje mais evoluído, mais amoroso, mais próximo do meu mestre do que eu era ontem. Se eu ainda nada fiz, ainda tenho tempo para fazê-lo. Então, façamos. E as casas espíritas, os templos religiosos, são oficinas que nos permitem esse exercício. Graças a Deus.